Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, dostou. Meu nome é Wellington. Hoje eu tô aqui na minha construção, só que eu não trabalhei hoje. Essa casa eu tô fazendo sozinho por enquanto. Eu sou serralheiro e minha função não é pedreiro, mas eu que estou fazendo minha casa. E aqui é a Thalinhos. Oi, Thales. Fala oi. Ei, não bate na boca não, tá sujo. Tu tá no terreno, é? Cuidado pra não cair no pé, viu? Sou eu que tô fazendo sozinho. Até agora ninguém me ajudou, mas também não reclamo não. Eu sei que todo mundo tem suas ocupações. Aqui é meu quarto com suíte. Aqui é o quarto de Tainá. Depois eu vou fazer o quarto do neném e a cozinha aqui nessa parte. Papatinha, cadê você? Fala oi. Fala oi. Fala hello. Hello. Ixi.